Boas-vindas ao Histórica. Neste Contextualização Histórica falaremos sobre o acordo ou aliança denominado AUKUS, bastante comentado nos noticiários atuais. Sou Nélio Amaro Olivo e ao meu lado está o professor José Graça Kiefer. Professor Graça, o que é o acordo AUKUS? Bem, Nélio, o acordo AUKUS é uma aliança militar tripartida. O que isso significa? Que existem 3 países envolvidos nessa aliança militar. O acrônimo AUKUS, ele justamente pega as iniciais dos 3 países envolvidos. AU de Austrália, UK ou UK, que representa United Kingdom ou Reino Unido, mais precisamente nós costumamos chamar de Inglaterra, né? Ou Grã-Bretanha, e US, que é os Estados Unidos, que em inglês é United States. Então, esse acordo entre esses 3 países foi tornado público agora no dia 15 de setembro último e surpreendeu o mundo, porque este acordo ele foi um acordo secreto entre esses 3 países e deixou particularmente a China bastante preocupada com a aliança entre esses 3 países. E professor Graça, por que esse assunto ele é relevante? É um assunto muito relevante porque essas alianças entre os países eles demonstram o cenário mundial atual. Ele demonstra a configuração geopolítica da época em que nós estamos vivendo. Se nós olharmos o mapa, a Austrália, ela fica na região do Mar da China, do Mar do Sul da China, e é uma região onde a China tem dominado. A China tem provocado o mundo construindo ilhas artificiais. Existem tratados referente aos mares internacionais e essas áreas, teoricamente, elas não poderiam ser invadidas. A China está construindo ilhas artificiais e ela militariza essas regiões e não deixa que outros países com navios naveguem em volta dessas ilhas. Então ela começa a criar um cenário militar de tensão na região. E esse acordo entre os Estados Unidos, entre o Reino Unido e entre a Austrália foi tido como uma contraposição ou para se opor a isso que a China vem fazendo lá nos mares do sul da China. Então isso é algo muito importante, porque está demonstrando que o mundo está começando novamente a se dividir em 2 polos. Então a China ela está criando ilhas artificiais no mar que fica ao sul dela, chamado de Mar da China. E com isso então ela está ampliando o território e tomando um controle maior das áreas navegáveis. Exatamente. Existe um limite de quanto de mar em torno dos países pertence àquele país, né? Então, para a pessoa navegar naqueles mares, precisa da autorização do país. Quando a China ela cria ilhas artificiais, ela está ampliando o seu território, usando mares que não pertenciam a ela. E, além disso, nessas ilhas artificiais existem submarinos, existem navios ali com finalidade militar. Então, isso assustou muitas nações, né? E fez com que muitas nações ficassem preocupadas com o poderio, a pujança militar da China. Outro aspecto importante do AUKUS é que a Austrália, em especial, ela durante muito tempo foi um país que praticava muito comércio com a China. E ela, se voltar para os Estados Unidos e para o Reino Unido, para a Grã-Bretanha, demonstra agora que ela está realmente querendo se opor à China. Inclusive, o governo da Austrália no mundo é um dos que mais tem criticado
o posicionamento da China, o que eles argumentam ser uma falta de transparência em relação às conduções iniciais da pandemia no final de 2019, né? Início de 2020, quando a pandemia, que até as informações que a gente tem, o que se sabe é que surgiu na China, e o governo australiano acusa o governo chinês de não ser transparente sobre as conduções iniciais da pandemia. Então o cenário é que a Austrália ela está voltando as costas, se virando, né, se contrapondo à China e se aliando a outros países de cultura inglesa, de fala de língua inglesa, né, anglo-saxões, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Uma particularidade interessante que foi mencionada é que o acordo AUKUS é um acordo militar e a oposição da Austrália à China foi num contexto comercial. Qual é a relação desses dois assuntos? Quando a Austrália começou a cobrar esse posicionamento da China, evidentemente que a China reagiu a isso. E a China está praticando boicote comercial à Austrália. Está deixando de comercializar com esse país. Então os dois começaram a se antagonizar. E hoje, e até um tempo atrás, o comércio era pujante. Nos nossos dias já estão se contrapondo um ao outro. A relação comercial ou as relações militares, muitas vezes elas são ligadas ao comércio. Então, embora comércio seja um aspecto da vida atual, da geopolítica atual, não raro o comércio ou a falta de comércio acaba derivando num conflito, às vezes até militar. Dentro desse acordo do AUKUS, um aspecto que foi divulgado, porque no dia 15 de setembro, os 3 governantes dos 3 países, o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, o Boris Johnson, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, e o Scott Morrison, que é o primeiro-ministro da Austrália, os 3 em conjunto, cada um em seu país, anunciaram esse acordo. Era um acordo secreto que os 3 em conjunto simultaneamente anunciaram para o mundo. E dentro desse acordo se revelou que os Estados Unidos eles iriam transferir informação, conhecimento sobre submarinos nucleares. O submarino nuclear é uma tecnologia que poucos países têm no mundo, são 6, se eu não me engano. A Austrália seria o 7º país do mundo a ter conhecimento sobre propulsão nuclear para os submarinos. O fato de um submarino ter uma propulsão nuclear é algo muito relevante, porque um submarino com outras propulsões de outras tecnologias, ele costuma ficar cerca de 10 dias submerso, e um submarino nuclear consegue ficar 70 dias. Então veja que a Austrália, tendo o aporte tecnológico com o apoio dos Estados Unidos, transferindo essa tecnologia para a Austrália, que fica no mar ali ao sul da China, ela poderia então investigar ali, ficar submerso pelos mares da China durante mais de 2 meses. Isso é algo que preocupa os chineses. Os chineses eles já reagiram muito mal a esse anúncio do AUKUS. E o porquê dessa preocupação? Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália contra a China, especificamente, antagonizando a China. A Austrália, já foi dito, está basicamente se opondo comercialmente à China. E também tem um certo receio da expansão marítima da China, que é um país relativamente próximo. Mas Estados Unidos e Grã-Bretanha, por que entraram nessa? Comecemos então pela Grã-Bretanha. O histórico recente da Grã-Bretanha é que a Grã-Bretanha também, geopoliticamente falando, ela também tem virado as costas para a Europa. Não que os ingleses estão negando a Europa, se negam de ser europeus,
mas em termos de comércio, em termos de autonomia, os ingleses preferiram se autogovernar do que depender da legislação da Europa. Então, o que a Inglaterra tem feito nos últimos anos é se voltado para o comércio com os Estados Unidos e as outras nações de fala inglesa. Tanto é que recentemente nós tivemos aí o Brexit, que foi a saída da Inglaterra da União Europeia. Então a Inglaterra ela está mais voltada para os Estados Unidos nos nossos dias, numa aliança anglo-americana de Inglaterra e Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, eles estão preocupados com o crescimento da China. Nessa proporção, a China, em algum tempo futuro, ela vai aumentar em termos de PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, em termos da proporção do dinheiro que a China tem, ela vai aumentar vai ultrapassar, melhor dizendo, os Estados Unidos. Isso tem preocupado os norte-americanos, eles querem manter a hegemonia no mundo, e a China ela está marcando um lado oposto nessa disputa geopolítica mundial. Os Estados Unidos, querendo frear esse crescimento da China, é que fizeram esse acordo do AUKUS. E como a China reagiu a esse acordo, já que foi uma surpresa para o mundo inteiro, deve ter sido para a China também. Sim, a China já se manifestou e eles inclusive argumentaram que a visão, que esse acordo, segundo o argumento chinês, é um acordo retrógrado que estava voltando ao passado. Os chineses acusaram os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e a Austrália, evidentemente, de terem uma mentalidade de guerra fria. Porque, segundo o argumento chinês, não tem sentido de fazer um acordo desse em época de paz. Então, os Estados Unidos e a Austrália e o Reino Unido, ao realizarem esse acordo militar perto da China, segundo os chineses, estão aumentando ainda mais a tensão na região, e os chineses, inclusive, eles já fizeram ameaças contra a Austrália, inclusive ameaças nucleares. O argumento dos chineses é que se a Austrália começar a ter direito à tecnologia nuclear, eles se sentiram ameaçados e o alvo da China já se direcionou para a Austrália. Muitos analistas consideraram essa fala chinesa, a análise de Guerra Fria sem dúvida é correta, mas consideraram um exagero ameaçar com armamento nuclear a Austrália, porque o submarino ele ter tecnologia nuclear é apenas para propulsão, né? Não é com o intuito de ter armamento nuclear. A Austrália já anunciou que ela vai respeitar o Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas. Existe um acordo mundial que foi realizado após algumas nações dominarem a tecnologia nuclear. As nações do mundo realizaram um acordo de que nenhuma outra nação usaria tecnologia nuclear com fins militares, apenas essas que já tinham o domínio da tecnologia até a data do tratado. A Austrália já anunciou que vai respeitar e não usará a tecnologia nuclear como armamento, mas sim como tecnologia para propulsão do submarino. Então, os chineses já também marcaram ali um contraponto, já argumentaram com hostilidade, evidentemente, né, do ponto de vista deles, eles praticamente não tinham como reagir diferente, mas já reagiram negativamente a esse acordo. A comparação com a Guerra Fria realmente ela é cabível, porque os Estados Unidos realizarem esse acordo com nações que estão se contrapondo à China, isso começa a dividir um mundo realmente em dois polos, né? Um polo oriental e um polo ocidental.
E professora Graça, a própria China, ela também tem mecanismos organizacionais para arrebanhar ou simpatizar com outras nações com ideologia ou mentalidade semelhante, não é mesmo? Sim, a China ela não enfrenta o Ocidente de peito aberto sozinha. Ela já realizou acordos também, acordos militares também, acordos de mútua cooperação. O acordo mais conhecido chinês é chamado de Organização para a Cooperação de Xangai, muitas vezes chamado de Acordo de Xangai. Dentro desse acordo chinês que ele realizou, estão ali alguns países lá do Oriente, como por exemplo a Rússia é aliada da China nesse acordo. Então a China ela também tem um acordo de mútua cooperação, um acordo também militar entre esses países lá do Oriente. Muitos analistas chamam esse acordo de um acordo anti-OTAN. Como existe o Tratado do Atlântico Norte, a organização do Tratado do Atlântico Norte que os Estados Unidos realizou, os chineses também viram por bem ter o seu próprio tratado, a sua própria aliança de países lá do Oriente, para que a China pudesse se resguardar, se defender de um possível ataque vindo de outras partes do mundo, né? E um dos argumentos chineses e da Rússia também na época para afirmar esse tratado é que a organização do Tratado do Atlântico Norte ela tinha um dispositivo legal que impedia eles de agredirem outras nações. Eles removeram esse dispositivo legal. Então a OTAN, a partir de 99 ou 2000, se eu não estou enganado, eles removeram esse dispositivo legal que proibia a OTAN de ser agressor. Ela só poderia reagir a um ataque de um país externo que atacasse alguns dos componentes da OTAN, né? Quando eles removeram esse dispositivo, os chineses eles acharam por bem realizar esse acordo deles para que eles pudessem se resguardar de um possível ataque da OTAN ou de qualquer outra potência que fosse contrária ao crescimento chinês. Quando esse acordo AUKUS foi mencionado, ele foi uma surpresa para o mundo. E como é que ele foi recebido ou percebido pelos outros membros da OTAN que não sejam ali a Grã-Bretanha e os Estados Unidos? A Europa como um todo, ela não se manifestou ainda, mas a França já se manifestou como contrária ao AUKUS. Inclusive, o argumento francês é que se os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que fazem parte da OTAN, estavam fazendo um novo tratado, eles deveriam ser consultados sobre o assunto. E um aspecto que veio à tona após o anúncio do AUKUS foi que a França ela tinha um acordo comercial com a Austrália para venda, para comercialização de submarinos, e essa negociação estava na casa dos bilhões. E a Austrália, ao receber a tecnologia e o aporte financeiro dos Estados Unidos para os submarinos nucleares, ela vai romper esse contrato com a França. Então a França vai perder bilhões de dólares nesse acordo do AUKUS. Então eles ficaram insatisfeitos. Até nessa semana o presidente Emmanuel Macron, que é o presidente da França, ele chamou os embaixadores do Reino Unido e dos Estados Unidos para conversar com ele, exigindo esclarecimentos do porquê ele não tomou conhecimento desse acordo. O presidente da França ele já tem se manifestado já em algumas ocasiões como decepcionado com a OTAN e com os Estados Unidos. Ainda na época do presidente Trump, em 2019, os Estados Unidos tiraram o seu contingente militar da Síria e também não consultaram outros membros da OTAN. E na época o Emmanuel Macron já criticou a atitude do Donald Trump. E também na retirada
do contingente militar do Afeganistão, que aconteceu recentemente, também a França não foi comunicada. Os Estados Unidos simplesmente avisaram que iriam sair e cada um dos outros países que desse conta de tirar o seu contingente militar. Então isso tem deixado os franceses muito insatisfeitos. A Angela Merkel, que é a primeira-ministra alemã, já contemporizou um pouco, quis botar panos quentes na situação e, sem dúvida nenhuma, a opinião da Alemanha, da Angela Merkel, é uma das opiniões mais relevantes na Europa, mas a Europa em si, como bloco econômico, não viu tantos problemas. Mas a França ficou bem chateada com essa situação e expressou aí publicamente o seu descontentamento, até porque eles fazem parte da OTAN, né, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, aliada aos Estados Unidos. Então nós estamos vendo aí, vamos dizer assim, 3 partes do mundo. Uma envolvendo a OTAN, uma outra mais específica envolvendo a AUKUS e uma terceira lá no Oriente com o Acordo de Xangai. O Acordo de Xangai, ele por um acaso, ele serviu de substituto para o Pacto de Varsóvia? A comparação é boa. O Pacto de Varsóvia, ele foi criado justamente pela União Soviética para se proteger da OTAN. A OTAN, ela foi criada em 1949, após a Segunda Guerra Mundial. O mundo ele foi dividido em 2 blocos. A União Soviética venceu a Segunda Guerra vindo do Oriente e pegou o leste europeu. As potências ocidentais, Inglaterra, França e Estados Unidos, vieram pelo Ocidente. Então os países ocidentais ficaram sob influência desses 3 países, né? França, Inglaterra e Estados Unidos. E após a Segunda Guerra Mundial, esses países do Ocidente se organizaram num tratado de cooperação militar em 1949, que ficou conhecido como OTAN. E o Pacto de Varsóvia, que você comentou, foi a reação da União Soviética à OTAN. O Pacto de Varsóvia foi a aliança da União Soviética com países do leste europeu que estavam ideologicamente de acordo com a União Soviética. Então esses tratados foram criados para mútuo apoio, para se contraporem um ao outro, né? E no caso do Acordo de Xangai, ele é algo semelhante também ao Pacto de Varsóvia. A Rússia e a China, que foram os principais idealizadores, mas tem outros países envolvidos, né? Esses países, eles realizaram o Acordo de Xangai justamente para se proteger ou para se contrapor à OTAN. Até agora, no último dia 17 de setembro de 2021, entrou um novo componente ali no Acordo de Xangai, que foi o Irã. O Irã também está nesse pacote de países que compõem o Acordo de Xangai. Então, geograficamente, o mundo ele está meio que se dividindo em Oriente e Ocidente. Embora a Austrália, que é a Oceania, fica numa parte oriental do mundo, ela culturalmente ela está voltada para o Ocidente, né? E qual a relação desses acordos e pactos e tratados, visto que esses países também formam a ONU? A ONU é uma ideia mais abrangente. A ONU ela se pretende como uma organização mundial. Então, todos esses países que nós comentamos, que fazem parte do Acordo de Xangai, que fazem parte da OTAN, que fazem parte do AUKUS, todos eles fazem parte da ONU. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo também se organizou para que não ocorresse mais uma guerra como aquela. Então os países decidiram criar uma organização em que abarcasse todos os países do mundo. É uma organização mais ambiciosa.
E dentro dessa organização das Nações Unidas, existem alguns países que são membros permanentes. Esses países que são membros permanentes, eles têm um dispositivo legal melhor do que os outros países que compõem a ONU. Esse dispositivo se chama poder de veto. Então qualquer intenção, qualquer proposta que for apresentada à ONU de uma invasão militar ou de um bloqueio econômico tem que ser aprovado por esses membros permanentes, que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial: Rússia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e China. Esses 5 países têm o poder de veto. Só que ideologicamente os votos desses membros permanentes costumam ser 3 para um lado, geralmente Estados Unidos, Reino Unido e França votam de um jeito, e Rússia e China votam de outro. Então dificilmente uma ideia passa na ONU. A ONU ela tem uma ideologia muito bonita, mas ela é muito travada, porque os principais componentes que têm o poder de vetar qualquer medida, eles pensam diferente. Então muitas das intenções da ONU são bloqueadas por esse poder de veto. Qualquer proposta que tenha interesse, por exemplo, dos Estados Unidos, a Rússia e a China vão bloquear, e assim vice-versa também. Qualquer proposta, intenção russa ou chinesa, os Estados Unidos costumam vetar. Então a ONU ela é um dispositivo, é uma organização, que tem uma ideia muito boa, mas ela é muito travada. Por isso que, por exemplo, quando os Estados Unidos quiseram invadir o Iraque ou quiseram invadir o Afeganistão, eles fizeram isso por intermédio da OTAN, porque a ONU não deu o direito dos Estados Unidos invadir o Iraque. Já o Tratado do Atlântico Norte, os Estados Unidos, junto com os seus aliados, conseguiram ali fazer acordos para decidir invadir o Iraque, invadir o Afeganistão e assim por diante. Então, aquilo que os Estados Unidos não conseguem por intermédio da ONU, ele acaba conseguindo por intermédio da OTAN, que ela está ideologicamente mais alinhada com o pensamento dos Estados Unidos. Embora, como nós comentamos, a França já está aí sendo um país que já está, parece que, desalinhada com os Estados Unidos. Então agora se a OTAN é o plano B, a AUKUS é o plano C. Exatamente. Os Estados Unidos, mesmo na época da Guerra Fria, eles já faziam tratados paralelos. Até nós temos um vídeo aqui no nosso canal, que são as efemérides, são curtinhas que nós temos, que nós publicamos aqui no nosso canal, e no dia 1º de setembro, todos os dias nós publicamos um videozinho curto desse, e o do dia 1º de setembro nós soltamos um videozinho que falava sobre a ANZUS, que era um tratado entre os Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália. É até semelhante a este atual que nós estamos comentando. Esse tratado ele foi firmado no dia 1º de setembro de 1951, no contexto da Guerra Fria. Então, o fato de existir a OTAN não impede que um país faça outros acordos militares com outras nações. Elas não são excludentes. Como, por exemplo, nós comentamos que a China e a Rússia estão no Acordo de Xangai, que se contrapõe à OTAN, mas todos esses países fazem parte da ONU. Então uma coisa não exclui outra, né? Então, por isso que existe o AUKUS. O AUKUS ele já está sendo considerado como algo mais com intenção de vistoriar, fiscalizar o que a China anda fazendo lá nos mares do sul da China. E professor Graça, como podemos analisar esse movimento recente, AUKUS, basicamente capitaneado pelos Estados Unidos? É perceptível que os Estados Unidos eles se pretendem como protagonistas no mundo atual.
embora o poderio norte-americano, após o fim da União Soviética em 91, os Estados Unidos eles praticamente se tornaram a única potência mundial existente e o poderio deles se tornou quase hegemônico no mundo. Nos anos recentes nós percebemos um grande avanço economicamente da China. A China ela está crescendo muito no mundo atual e isso tem assustado os Estados Unidos. E a impressão que se dava é que os Estados Unidos parece que estavam admitindo que a China se tornaria a próxima potência mundial. Esse movimento do AUKUS, ele torna evidente que os Estados Unidos ainda pretendem comandar os assuntos do mundo. É um movimento ousado e é um movimento que, sem dúvida, ele coloca dois polos no mundo atual, que é um polo da China e da Rússia e o polo dos Estados Unidos, juntamente com a Grã-Bretanha e as potências que apoiarem os Estados Unidos. A Europa como um todo também tem se demonstrado preocupada com o avanço da China e nós estamos vivendo um período, poderíamos dizer, parecido com o da Guerra Fria, onde o mundo também estava dividido em dois polos. A Guerra Fria já aconteceu, já passou, nós já sabemos todos os desdobramentos dela, já faz parte da história, já conseguimos estudar a Guerra Fria com começo, meio e fim, e sabemos que a Guerra Fria ela continuou fria, nunca esquentou. E esse cenário atual é algo que nós não sabemos o que acontecerá. Poderá ser uma nova Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a China vão se cutucar e vão formar acordos para se contrapor, e pode ser que isso fique apenas nisso e a coisa nunca esquente, nunca parta para uma guerra aberta. Mas a história ela não necessariamente se repete. O desdobramento da atualidade pode ser diferente, pode se tornar algo até mais assustador do que aconteceu na Guerra Fria. Existe um aspecto muito importante que muitos analistas têm dito que pode ser motivo de guerra entre Estados Unidos e China, que é Taiwan. Taiwan é uma ilhazinha que fica ao lado da China e em 1949, quando houve uma guerra civil na China, o governo comunista venceu essa guerra e um governo capitalista que existia na China fugiu para essa ilhazinha que os portugueses chamavam de Formosa, a ilha de Formosa. Hoje todo mundo a conhece por Taiwan. A ilha de Taiwan é governada pelas pessoas que perderam a guerra civil lá no final dos anos 40. E, evidentemente os descendentes desse pessoal, né? Mas eles se autoproclamam como a verdadeira China e a China diz que eles são um estado rebelde. E muitos analisam que essas ilhas artificiais e esses avanços que a China tem feito tem, entre outras coisas, o intuito de retomar novamente Taiwan. E os Estados Unidos têm um acordo com Taiwan de que se a China invadir Taiwan, ele protegerá a região de Taiwan. Então esse é um ponto crucial ali que poderá se desdobrar num conflito entre essas duas nações. Nós torcemos para que isso não aconteça e que fique no máximo um cenário de Guerra Fria igual aconteceu no século XX. Essa é a história sendo escrita e nós continuaremos acompanhando o seu desenvolvimento. Esperamos sua companhia no futuro e por hora solicitamos que nos indique para os seus. Também apreciamos que, se possível, deixe suas ponderações comentando abaixo. Saudações! Inscreve-te no Histórica.